Olá! Oi, gente, boa noite. Mais uma live da série Diálogos Criativos Sistêmicos, enquanto o Instagram está chamando vocês. Deixa eu acertar aqui. Oi, Cal, Cris. Oi, Sol. Sol, peraí, deixa eu convidar você. Aqui, sol, 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 vamos ver, entrar ao... Acho que agora vai. Oi, Cléo. Fiz o convite. Eu acho que está chegando. Alô, alô, Tamires. Tamires também aqui. O sol está tentando entrar. Alô! Tá ouvindo? Eu não estou te ouvindo direito. Você tem um foninho? Põe um foninho de ouvido. Vê se você consegue um fone fácil, porque o som não está vindo, Sol. Peraí, vamos lá. Ah, agora eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo agora. Eita, e agora? Estou te ouvindo, não, estou te ouvindo. Ah, então beleza, maravilha. Olha Eita, coisa só. boa! Ê! Quanto tempo, que delícia. Estava esperando a gente conseguir fazer essa live junto, já tem um tempinho, né? Pô, pois é. Tenho acompanhado aí, o assunto é bacana, hein? É. Então, gente, enquanto vocês estão chegando, vou só contar um pouquinho para quem é novo aqui, está chegando. Ó, o André F. Teixeira falou, fala Gu, tem um bando de fã aqui, a Julie Opa! Dias. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é essa série, né? Eu comecei agora em julho a fazer essa série, chama Diálogos Criativos Sistêmicos, e aí sempre eu vou estar trazendo um convidado da área de artes, pode ser um curador, um artista da área do teatro, da dança, um crítico, assim, vão ter 1000 pessoas, 1000 não, né? São terças e quintas, né? Só a gente falar, que vão conversar e compartilhar com a gente, né? E o foco é trazer a abordagem dos processos criativos que são particulares de cada um, né? Como que isso se dá, os entraves, as histórias, onde tudo começou, e compartilhar isso tudo dentro deste lugar que eu chamo de mentoria artística sistêmica, que é um trabalho que eu faço de orientação de projetos, né, e acompanhamento de processos criativos, daí as lives ter esse tema, o foco principal, o processo criativo, porque ele é singular de cada um, tem particularidades e tem coisas que também nos atravessam como um todo, né? Como criadores, tem algo que é comum e tem algo que é bem particular de cada pessoa, então a gente vai olhar para isso, tá bom? Então são sempre terças e quintas, às 19 horas, e a gente vai seguir hoje com o Gustavo Sol, que eu já vou agradecer. Vou apresentar o Gustavo Sol para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, tive que resumir, viu? Vamos lá. Então, olha só. Gustavo Sol é ator, performer, diretor de teatro, preparador de intérpretes para cinema, teatro, dança. Ele é professor, doutor e pesquisador da relação entre computação, neurociência e performatividade, utilizando técnicas de biosensoriamento, eletroencefalografia, eletrocardiografia, eletromiografia, espectroscopia, e aí vai, resistência galvânica da pele e detecção da expressão fácea, com uso de inteligência artificial para coletar dados durante a performance poética e da interface cérebro-máquina em ambientes poéticos multimídias. Bom, já viu que hoje o papo vai ser bacana, né? A gente vai abordar a criatividade por um outro caminho, né? Aí, só para resumir, seu processo criativo toma como foco as narrativas e as memórias autobiográficas e ficcionais, né? Que eu acho que isso é um grande foco para todos nós artistas, nossas narrativas pessoais mesmo, né? E aquelas ficcionais, aquelas histórias que nos são, vamos falar assim, que elas nos arrebatam, que elas nos tomam por inteiro e a gente ticabum dentro dela, né? E tem todo aí um disparador de processos criativos, isso é de todos também. Atua como professor no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, meu colega lá na Belas Artes,
né? Parceria bacana. Uhul! Colabora com o Laboratório de Pesquisas em Robótica e Reabilitação, no Labore, que é o Instituto Federal aqui em São Paulo, e com a Digital Dramaturgy Lab Squared, na Universidade de Toronto, no Canadá. E já está de bom tamanho. E aí, pessoas que chegaram agora, se vocês não viram antes, o Esquenta, que eu chamo Esquenta, são os postinhos que eu coloco antes da live. Na verdade, já está um dia inteiro lá, 2 dias. Então, sempre antes, que antecede as lives, tem o carrossel, que eu trago alguns trabalhos, né, que os convidados fazem, né, eles escolhem as imagens, e eu publico isso, que eu estou chamando de Esquenta, para vocês já chegarem aqui na live tendo uma ideia de um pouco do que o que esse convidado fala, porque senão a gente só fica aqui falando e vocês não têm ideia. Então, façam costume de visitar lá e ver esse mini portfólio, né, dos artistas, dos convidados, e aí vem para a live já aquecido, né, com essas coisas todas. Sol, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Primeira pergunta. Tcharam! Lá já. Uhum. Quando você decidiu que artes, e em especial a carreira de ator, tornou-se um projeto de vida? Vamos começar daí. Vixe, Maria. Bom, eu nasci em Ribeirão Preto, né? E comecei a fazer teatro lá. Na época do vestibular, assim, eu gostava de muitas coisas ao mesmo tempo. Normal, até hoje, né? isso até hoje isso para mim é uma coisa muito forte, assim, eu gosto, Sim. Por isso que eu fui fuçar na área da eletrônica, na área dos sensoriamentos, da neurociência, da computação. E foi quando eu descobri, na verdade, próximo, assim, que já tendo um ano de tentativa de vestibular, essas coisas, eu prestei para engenharia e prestei para design de produção, engenharia de produção física, prestei por umas coisas assim que, enfim, estavam super dentro da área, né, das exatas. Meu pai é advogado e sempre quis que eu seguisse um pouco a carreira dele e tal. Sim. Foi um conflito na minha vida, na vida da minha família, evidente, porque você, né, para a família tem essa questão de você seguir por carreiras mais sólidas, vamos dizer assim, no sentido mais formais, né? Mas eu percebi que o teatro me dava a oportunidade de brincar com muitas coisas que eu brincava quando era criança, como a eletrônica, por exemplo. O André Teixeira, que está aqui assistindo a gente, foi fundamental na minha vida nesse período da infância e da adolescência, porque ele tinha um tio que trabalhava com eletrônica, e ele ensinou a gente a fazer muita coisa, e eu fiz vários laboratórios de trabalhos de feira de ciência na escola, nessa época pré-vestibular, com eletrônica, com hidráulica, com robótica, com magnetismo. Eu era fissurado por isso, assim, né? E no teatro eu acabei descobrindo na área técnica, na área de cenografia, na área de iluminação. Depois eu fui trabalhar no COC, eu estudava no COC, em Ribeirão Preto, estudava no COC e por questões assim para poder pagar a escola e tal, eu já fazia parte do grupo de teatro, já tinha ganhado prêmio como ator, como assistência de direção e tal. E aí eu falei pro diretor na época, o Elcio e a Helena, falei, olha, deixa eu já trabalhava no eventos, no departamento de eventos, fazendo festas da escola, trabalhando em produção de eventos e tal, cuidando da parte de multimídia do evento, enfim, e apresentando o evento como ator, né? Porque eu era bem ligado a já fazer teatro há uns anos na escola, a gente tinha um grupo muito forte lá, mas nessa época que eu passei, aí eu falei para os diretores do grupo, eu falei, olha, eu preciso de uma bolsa e para continuar fazendo cursinho, que eu tinha prestado para física e não tinha rolado. E aí eu falei, mas eu quero fazer. Não tinha rolado porque a gente se boicota nesse lugar, né? Não era o que eu queria. Já era o inconsciente aí mandando eu tomar mais rápido do que a gente. Mais rápido que a gente, exatamente. Aí eu falei, olha, eu quero prestar de novo vestibular, quero continuar fazendo cursinho. Fiz 2 anos de cursinho.
Mas eu preciso de bolsa. Eu posso trabalhar na escola, posso trabalhar no grupo de teatro, ajudando a fazer cenário, pintando, Sim. ajudando a fazer os aquecimentos, preparando os ensaios e tal. Era um grupo enorme, tinham 60 pessoas. Nossa. E era um grupo enorme. A gente ia para festival, ganhava muito prêmio, festival de Tatuí, a gente ia com 3, 4 peças, Tatuí. assim. Tatuí, é incrível. Eu Tem me um apresentei em festival. Tatuí também, teatro, com o pessoal de teatro também. O Lá tem festival do um teatro era muito conservatório. legal. Lá tem um Lindo. conservatório incrível, lindo, Sim, super importante, assim, no interior de sim, São sim, Paulo. E o conservatório é mais ligado à música, mas tem um festival de sim. teatro lá muito, muito grande. Se eu não me engano, tem curso de teatro lá também. Enfim, e aí eu para ganhar essa bolsa, para poder pagar a escola, Claro. eu fui trabalhar no grupo de teatro como funcionário da escola. Já não fazia mais atuação, Oh, mas eu acabei, porque eu não estava ali como aluno, né? E o grupo de teatro era para alunos. E embora eu estudasse na escola por causa da bolsa, eu fui fazer, eu e outros colegas, o Rui Filho, enfim, que depois entrou profissionalmente também. E a gente ganhava essa bolsa, né, em troca dos trabalhos, e eu comecei a lidar com iluminação, com a parte mais técnica. E sim, aí eu resolvi dirigir uma peça quando o Zé Celso estreou As Bacantes em Ribeirão Preto. Foi uma estreia sim, histórica para o Teatro sim, Oficina. sim. Eu conheci o pessoal lá naquela época e um cara um ator, um dos grandes atores brasileiros que faleceu já em 99, chamado ele fez uma peça com o Ivas de Albuquerque. Gente, só esqueci o nome dele, me perdoa, eu Daqui a esqueci o pouquinho nome vem. dele. Daqui a E pouquinho vem. ele estreou, Rubens Correia, ele estreou uma peça, ele Sim, apresentou uma Rubens. peça em Ribeirão e eu fiquei fascinado pelo modo corporal dele usar o espaço, a maneira como ele lidava com a fisicalidade em cena e apaixonado pela estética do teatro oficina e tal. E aí eu resolvi dirigir uma peça. E aí eu entendi com os alunos da escola, a parte, assim, pegava um Sim, sim. sábado e tal, outros dias da semana que não tinha um ensaio, a gente tomava conta do teatro da escola naquela época. Era um prédio antigo que era usado pela televisão, pela TV, o canal de TV da escola, o estúdio. E a gente ocupou aquele lugar e reformou o prédio inteiro, assim. E eu trabalhando na parte técnica. Aí eu resolvi dirigir uma peça com os amigos, assim, e foi quando eu entendi que o teatro me permitia lidar com a expressividade de um modo sistêmico, para usar a palavra que hoje a gente entende um Sim. pouco como funciona. Onde eu podia lidar também com a iluminação, com o figurino, com tudo, pensar o teatro de uma maneira global, de uma maneira toda Todas as integrada, partes, né? Todas as todas as partes são partes. integradas e elas se... como é que fala? Elas se interrelacionam, né? O sistema, Exatamente. a definição é essa, né? Todos os elementos são interdependentes e eles também estão Interdependentes. se relacionados. Então, se um mexe no um, vai impactar em todos, né? E aí é bonito você Exatamente. trazer essa história, sabe? Não conhecia essa história, né? Que legal. Porque assim, né? Apesar da família falar, poxa, claro que a gente quer que você faça, né? Siga a carreira que a família quer, você ainda diz, não, eu vou seguir com aquilo que eu quero fazer. É o que eu chamo da ovelha desgarrada. E tá tudo certo, porque esse é o seu propósito, seu destino. E aí você vai, né, encontrando os passos e as maneiras para se fazer cumprir isso, né? Ainda que faça diferente, né? Você traz essa coisa do novo, né? E essa percepção, né, que sim, né, e trazer... Aí tem uma coisa, sabe, Sol, só para trazer um pouquinho do pensamento sistêmico, que o Helling vai falar assim, onde está o seu lastro é onde você tem a mão posta, né? Então, o que é o lastro? O lastro é a nossa história, né? E boa parte das nossas histórias, elas emergem e elas estão profundamente gravadas na gente, que é esse momento da infância e adolescência e o que vem depois, né? Então, na hora que você fala, poxa, eu tinha um tio que me ensinou um monte de coisa, que traquitana, que mexe, que não sei o quê. E aí, quando você vai para o teatro, né, também, olha, tem a luz, tem o som, tem o áudio, tem não sei o quê, bababá. E aí você vai juntando essas histórias todas, né? E aí hoje, né, você já está num outro nível, né, dessa pesquisa, porque aí é um adulto que está pesquisando, né? Não é mais uma brincadeira de ficar soldando, né? Para onde que você foi levando essa pesquisa? E aí é desse lugar que eu gostaria que você agora contasse um pouco para a gente, né? E
partindo, né, da tua dissertação, né, que é aquela loucura, né, como resumir em 5 minutos, né, que é a dissertação, 2 tijolão assim, gente, calhamaço. Chama Estados Alterados de Consciência em Arte e Mídia, o papel do corpo no trabalho do autor. E aí aqui você traz várias coisas, né? Você fala do estado alterado, então a gente fala um pouquinho o que é isso, porque até então a gente pensa estado alterado, que a gente tem, né, na história da arte, as pessoas que usavam, sei lá, psicotrópicos e fica doidão, só que aí você tem total descontrole da mente, pode ser que venha alguma coisa, mas como é que você usa isso para um processo criativo consciente, que você tem que juntar Lé com Cré, né? Então, não dá, né? Em arte e mídia, né? Então você já não está mais só na arte, é arte e mídia, é de um outro lugar, né? E o corpo presente ainda no trabalho do ator. Então você junta esse tripé, né? Que são os estados alterados de consciência, né? Como eu chego nesse lugar do estado alterado, dentro de uma concepção de arte que é junto com novas mídias, com outras mídias, né? E isso tudo, né, como alavancando, trazendo essa possibilidade do trabalho do ator. E aí eu escrevi exatamente isso, né? Sabemos a importância do corpo em cena, mas atenção para os estados alterados de consciência como motor da criação. É algo pouco falado, né? A não ser por essas abordagens de uso de psicotrópico, mas que a gente também não tem controle. Então eu queria saber, assim, você compartilhar como é que é isso, né, do processo de criação, né, tendo como esse tripé, né, e esse estado de... e como que você chega nisso, né, como que você afere isso, né, então, daí usar todos esses equipamentos, né, então é um processo de criação junto com tecnologia, né. Puxa, você foi buscar até o título da tese, você é danado Sim, também. fiz o dever de casa. Pelo amor de Deus. Ué, as pessoas Por isso que podem é ficar bom. curiosas, é público, Exato. vocês entram no site, escreve lá, e aí vocês acham, vocês leem. Poxa. Exato. No meu site tem disponível a dissertação e o doutorado. Assim. Eu gosto muito da área Os dois. acadêmica, gosto muito da pesquisa, assim, a noção, o Teatro Oficina me inspirou muito nessa relação da pesquisa, assim. E eu acho que isso foi muito importante para mim. Não só o Teatro Oficina, eu tenho um outro tio, que aí é tio da minha família mesmo, é irmão do meu pai, que é ator e diretor, e cenógrafo aqui em São Paulo, e ele também me inspirou muito, assim. Eu acho bonito porque acho que a vida da gente é um pouco, pelo menos do artista, que eu sinto que a gente tem um pouco mais de liberdade e até responsabilidade em trazer, em lidar com essas histórias, com essas influências genéticas, assim, genéticas no sentido, né, das tradições, né, que ocupam o nosso imaginário. A gente acaba descobrindo essas coisas, né, que a gente lida com isso. Então, assim, para falar da dissertação, eu estudei a ideia de transe que é descrita sob a perspectiva do Grotowski. O Grotowski é um polonês, trabalhou na Itália durante muitos anos, morreu em 99, ele esteve no Brasil quase antes de morrer, por volta disso, e ele também deixou uma herança muito positiva, muito, muito grande para o teatro, no sentido de pensar o teatro eliminando, como dizia ele, eliminando tudo aquilo que é supérfluo ao corpo do ator. Então, ele queria, a concepção de teatro dele são 2 ou mais pessoas, no mínimo você tem 2 pessoas ali lidando com o próprio corpo. É uma relação que se dá entre 2 ou mais pessoas com o corpo. Tira tudo que é supérfluo. E aí ele falava disso numa época que o teatro estava fazendo muita experimentação com tecnologia, sobretudo com vídeo, mas ele falava assim, tira o nariz postiço, tira a corcunda postiça, tira a peruca, tira essas coisas todas que eram ligadas a um teatro de representação do século XIX, que algumas linhas de teatro ainda no metade do século XX usavam como recursos, assim, para criar um personagem e tal. E ele falou assim, temos que investir no que ele chamava de autopenetração do ator. É ele corporalmente, fazendo exercícios, muitos treinamentos com yoga, com danças e cantos que ele aprendeu nas viagens dele. Acho que ele passou 8 meses na Índia e no norte da África, estudando cantos, rituais e tal. E ele voltou para a Polônia, voltou para a Itália, depois ele foi morar na Itália, em Pontedera, e ele então lá criou um pequeno teatro
chamava Teatro das 13 Fileiras, depois ficou conhecido como Teatro Laboratório, do Jerzy Grotowski, Teatro Laboratório, Sim. que era um teatro em que eles faziam experimentações. Então, Sim. e ele é de uma geração ligado à performance. No Brasil, Sim. a gente ficou conhecendo ele muito por conta dessa perspectiva dele de investir na tecnicalidade do trabalho do ator, pensando que esse corpo do ator é um instrumento para ele, é um meio, não vou nem dizer instrumento, porque acho que essa altura já não permite mais, mas era o caminho por onde o ator encontrava um caminho espiritual para o trabalho dele. E criando acesso ao inconsciente e a uma relação coletiva mais profunda, baseada na sensorialidade, baseada no corpo, aonde por meio percepção e por meio desse caminho ele achava que as emoções mais reais aconteciam, mais reais no sentido de que não próximas das emoções que a gente sente no dia a dia, do tipo o corpo do ponto de ônibus, ou na padaria, esse tipo de emoção que a gente vê na novela, na televisão e tal. Eu chamo emoção Netflix. Por exemplo, agora assim, exato. Vem, e vai embora, mas não é um negócio que marca, né? Exato. Não é esse tipo de emoção Netflix. E ele trabalhou muito isso, seguindo a linha de um cara com quem ele estudou, que é muito famoso no teatro, chamado Konstantin Stanislavski, que é um russo, que criou, que percebeu, acho que uma das primeiras vezes na história ali, percebeu que a repetição daquilo que se faz, ele sistematizou um conhecimento que já é antigo, na verdade, no teatro, que é a questão da repetição. Né? Então você ensaiar, fazer várias vezes a mesma cena, te dá uma condição de você estruturar no espaço uma relação de conexão corporal por meio de ações que eles chamavam de ações físicas, e por meio delas, por meio da sua repetição, você consegue acessar emoções. Isso é uma preocupação de 1800 e alguma coisa, porque antes disso o teatro não ensaiava, não era ligado. As pessoas não sabiam ler e escrever direito, então elas repetiam aquilo que elas ouviam. Mas depois, um cara chamado Denis Diderot, na França, começou a perceber que era importante ensaiar. E isso foi se desenvolvendo. A questão principal do Diderot, uma delas, na verdade, foi a associação com a emoção. Foi compreender assim, será que é de responsabilidade do ator se emocionar ou fazer a plateia se emocionar? Que é melhor? Alguém que se emocione, que se perde imerso na própria emoção, ou você manter a consciência do processo técnico ali e fazer as outras pessoas se emocionarem? Então, essa pergunta originou tudo do teatro moderno, e o Grotowski é resultado disso, no sentido de que ele vai pesquisar, continuar esse trabalho com a ação física que veio do Stanislavski. E aí ele foi eliminando essas questões, a tecnologia. E aí ele criou essa técnica de transe, que ele chama de teatro pobre, que é esse conjunto de perspectivas ligadas a um teatro pobre em tecnologia. Então você tem o corpo e o ator ali, o corpo dele e da outra pessoa, e eles em repetições, em partituras físicas muito psicofísicas, né, muito bem ensaiadas. Quer dizer, o mesmo gesto, o mesmo movimento, com uma mesma imagem, com uma mesma tonalidade de voz, com o mesmo canto, com a mesma tensão física. E tem todos os aspectos da ação, tempo, força muscular, direção. Tem uma série de componentes da ação, que a gente chama, né, de componentes da ação, que são feitos sempre da mesma forma. E aí você fazendo isso dessa maneira, repetindo isso exaustivamente, você encontra um estado, você atinge um estado de presença, hoje a gente chama de estado de presença, um estado de presença performativo, que não é esse estado como a gente está falando agora, é um estado em que ritmicamente ele é muito cadenciado por conta da repetição, e ele tem toda uma questão, você reconhece ele muito facilmente. E aí eu procurei pensar no mestrado se Grotowski tinha criado essa perspectiva de estado de presença num teatro sem tecnologia, como é que a gente poderia entender essa noção
num ambiente com tecnologia, porque na época que o Grotowski pensou isso, embora a eletrônica já era a gente já tinha computadores, etc., não era como a gente tem hoje, que nós estamos aqui remotamente, a gente marca um horário num ambiente, né, num lugar e gente remoto. do mundo inteiro aqui, E do né? mundo inteiro, exato. Com a gente aqui. Não era assim a tecnologia, não era interativa, a tecnologia não respondia ao corpo humano e as modificações das emoções e das ações humanas. E a neurociência também não estava avançada e popularmente mais, assim, popularmente não, mas em outras áreas, ela não tinha chegado ainda como chegou hoje. Então, a maneira como o Grotowski discutia a mente, o corpo e a tecnologia, eu procurei dar uma perspectiva cognitiva para essa neurocientífica, para essa noção de alteração de consciência abordada pelo Grotowski, e uma noção digital e eletrônica pensando na concepção de tecnologia. Então a gente tem hoje espaços que são responsivos, cheios de sensores que mensuram a nossa atividade, inclusive as nossas emoções, e a consciência não é uma coisa dividida do corpo, ela é a extensão do corpo, ela emerge do corpo e das conexões com o corpo no espaço. Hoje se sabe muito bem que as emoções estão ligadas ao espaço, à estrutura a espacialização das ações, ao ambiente, exatamente, ao como o corpo se relaciona com o ambiente. Isso está comprovado já, desde com pesquisas em laboratório, com ratos, até pesquisas mais avançadas no campo da performatividade, como... E nesse lugar eu fui descrever um pouco o trabalho, essa noção de tecnologia, essa noção de presença, né, e alteração de consciência para o trabalho do ator, pensando nessa atualização desses conceitos, assim. E aí, ô Sol, como que isso... Tá, aí você fez, né, tem a pesquisa, que é lindíssima, né, indico, todo mundo ler, acompanhar. Mas aí, depois que você fez esse trajeto, né, você foi lá para a neurociência, foi ver, né, um monte de recursos tecnológicos para medir, para aferir. E aí, uma vez tendo esses dados, e uma vez você acessando essas emoções, né, como que isso você usou para disparar o teu processo de criação na montagem dos seus projetos? É isso que eu queria que você compartilhasse com a gente. Legal, assim. legal. Como é que você provocava, né? Porque tem como, né? Você provoca o estado, afere, e aí tem uma sensação, mas como que era esse diálogo entre disparar em você, aferir, e aí lidar com aquele estado e voltar naquele estado? Porque uma coisa que eu sempre falo durante as orientações, né? Que muitas vezes a gente visita lugares de emoção muito densas, e a gente não consegue sair de lá. E que o perigo é esse, você não tem um treino, um trato, mas ao mesmo tempo é exatamente aquele ponto de dor que é o seu motor de criação. Então você tem que criar recursos, e aí eu falo que é uma musculatura também, não só emocional, mas uma musculatura que vem da prática de ir lá e fazer, experienciar e dar os 10 passos para trás, para poder atravessar aquilo e daí constituir o seu projeto artístico, mas sem morrer no processo, né? Então, como que foi para você isso, né? Que lá a gente trouxe alguns trabalhos só para o pessoal entender um pouco como que é essa relação com a tecnologia, a sua sensação e como que isso dispara, como é que é esse diálogo de vai e vem, né? O feedback, né? O feedback, retroalimenta, né? E como que você, né? Você ao acessar as suas... Eu lembro que tem um espetáculo, não lembro agora o nome, que você vai fundo em emoções suas muito forte, né? Mas você sabe que você tem um caminho de ida e de volta, né? Você está o tempo todo tendo feedback ali, né? Dos picos, né? Dos gráficos, das coisas. Como que isso te trouxe uma maior clareza, por exemplo, para o teu processo, como uma ferramenta? Legal, Então, no mestrado, eu elaborei uma série de exercícios, ou eu sistematizei uma série de exercícios, porque eu fui descobrindo ao longo dele, quer dizer, fui descobrindo, a gente vai tomando consciência, né, sob essa perspectiva, de que várias coisas podem ter mais ou menos a mesma raiz, do ponto de vista epistêmico, né, ou do ponto de vista da natureza daquele conhecimento. Então, o trabalho, desde muitos séculos, o ator tem esse treinamento de, por exemplo,
de fazer coisas na frente das outras pessoas. Isso é uma coisa que está desde o começo, quando alguém acendeu uma tocha na frente de uma fogueira e começou a contar uma história, a dançar, já é um ator, e né? isso sistematizou, isso se sistematizou como uma questão performática e falando de uma perspectiva bem ampla, um palhaço no circo, um trapezista, toda pessoa que faz algum tipo de atividade na frente de outra pessoa durante muitos anos aprende a fazer aquilo. Um advogado mesmo, ou um professor, um juiz, um palestrante, por exemplo, ele aprende a lidar com a exposição. Então tem aprendizados, aprende a controlar a emoção, a ansiedade, aprende a controlar o tom de voz, a respiração, uma série de coisas que não são exatamente poéticas somente, porque um palestrante também tem que fazer isso, mas são fundamentos da performatividade, nesse sentido mais amplo, né? Sim. Então eu fui percebendo no mestrado, descrevendo essas coisas, eu fui percebendo que eu podia chamar esse tipo de coisa de procedimento. Tudo aquilo que dispara um estado, ou um estado de relaxamento, ou um estado de maior euforia, ou um estado de concentração, ou um estado em que você fica mais emocionado, uma emoção mais específica. Sim. Tudo aquilo que dispara um estado que você pode usar no campo performativo, e aí você pode pensar isso para várias áreas, inclusive para a área da atuação, né? Pensando no cinema, pensando no teatro, pensando na dança, na performance, enfim, né? Nos diferentes tipos de teatro que existem, né? Nas diferentes linguagens, eu comecei a chamar isso de procedimento. Porque o Grotowski usava essa palavra, não sei se dessa forma exatamente, mas não sei se é essa palavra, mas esse sentido. Ele fala assim, tem uma questão, a noção laboratorial é uma noção experimental. Experimental no sentido assim, de que eu tenho uma proposição, eu experiencio, tá ligado à experiência sensorial e emocional, mas ela tá conduzida por uma perspectiva. Eu quero chegar em algum lugar. Sim. Eu imagino que, né, existe uma hipótese. Então, por isso que ele chamava o teatro dele de laboratorial. E ele mesmo falava assim, a ciência um dia vai mostrar isso. A gente não pode descrever muito, diferente do que a gente faz agora, usando metáforas, por exemplo, mas um dia a ciência vai chegar nesse lugar de explicar o que a gente faz por meio do conhecimento que é próprio da ciência. Então eu comecei a perceber que outras técnicas, por exemplo, de outras linguagens de teatro que não estão associadas ao Grotowski, a esse trabalho mais físico e corporal, também poderiam ser chamadas de procedimentos. De procedimentos. E aí eu chamei de procedimentos de alteração. Por tudo aquilo que te altera conter dentro daquela estrutura de atividade alguns componentes que são disparadores da sua concentração, da sua emoção, da sua memória, da sua sensorialidade. Então, por exemplo, se você pedir para alguém sentar de maneira relaxada e ficar lembrando de contar uma história, contar como era a infância na cidade onde ela nasceu, etc. Ela vai contar uma memória dela, etc. Isso é um procedimento, pode ser usado como um procedimento para fazer com que a pessoa se sinta mais relaxada, mais confortável, e emocionalmente mais sensível de alguma forma. É uma coisa muito simples. E você pode pedir para alguém fazer isso. Ou quando alguém está muito tenso, você fala, gente, ó, calma, vamos lá, respira comigo. Faz respira, é o que a gente fala, respira. Respira, né? Respira. Por quê? Porque isso altera a composição do teu sangue, isso altera teu fluxo de processamento neural, e tuas imagens, e etc. Né? Você relaxar a musculatura e tal. Então, assim, aí eu fui começar a entender que muitas coisas, muitas outras técnicas que vinham da dança, que vinham do circo, que vinham da dança, da cultura somática, né? Da cultura do corpo, da educação somática, ela também permite a gente cruzar várias coisas nessa perspectiva, várias técnicas da yoga também e tal. E aí, no doutorado, é que eu fui, de fato, lidar com o sensoriamento objetivo. Eu comprei um equipamento de eletroencefalografia que mede variação elétrica do cérebro, quer dizer, do córtex, do escalpo, mas que vem do córtex cerebral, dessa primeira camada do cérebro, né, de fora para dentro, essa camada que está muito associada as áreas funcionais do cérebro, né? E aí eu importei esse equipamento
isso faz mais de 10 anos, por aí, eu importei esse equipamento, foi em 2012, 2012, metade de 2012, vai fazer 9 anos e pouco, sei lá. Eu importei esse equipamento porque ele era uma maneira mais fácil que se tinha à época e mais segura e barata, ao ponto de alguém, uma pessoa física poder comprar, que não é milionário, poder comprar, porque esses equipamentos na ciência custam caríssimo, né? Sim, sim. E ele, na verdade, estava sendo lançado no mercado e eu comprei esse equipamento e eu comecei a medir as minhas variações. Ele entrega alguns estados, assim, ele mede o quanto você está concentrado, o quanto você está frustrado, o quanto você está... Ele tem ali algumas emoções básicas. Sim. Eu comecei a usar esse equipamento e criar uma espécie de software, ou vários softwares que eram capazes de sistematizar essas variações emocionais e ligar essas variações emocionais com vídeos e sons. Então eu fazia uma técnica teatral, dessas que eu estudei no mestrado e continuo estudando até hoje, uma Sim. técnica dessas, que vem inclusive da capoeira, de outras coisas que eu tive. Fui diretor de um grupo de teatro, que a gente estudava muito essas coisas, ritos ameríndios e da cultura brasileira, né? Então eu fazia alguns desses procedimentos que eu conhecia e que eu sabia, cujos resultados eu conhecia, né? Sim. Então eu conseguia fazer esses exercícios de teatro e eu comecei a perceber que esse equipamento conseguia medir algumas variações que eram geradas por esses exercícios de teatro. E aí eu ligava isso no volume de um vídeo, por exemplo, enquanto eu fazia, por exemplo, um estado de relaxamento, um procedimento de relaxamento, eu conseguia relaxar, e aí o som do vídeo... Uma imagem. Ou som. disparava uma imagem, imagem. ou o vídeo ficava mais lento, ou ficava mais rápido, ou disparava um efeito no vídeo, ou a trilha sonora variava. Por exemplo, ela ficava mais lenta, ou o volume da trilha variava. Essas foram as primeiras experiências, assim, variar o volume da trilha sonora, porque aí eu conseguia ficar de olho fechado, e aí eu conseguia fazer esse relaxamento, o equipamento media o meu cérebro mais relaxado, e variava, o volume da trilha sonora diminuía. Essa diminuição da trilha sonora me retroalimenta a percepção. Sim. E aí o meu cérebro fala assim, ok, imagem. Estou relaxando. E aí eu confirmo isso. Sim. Eu confirmo essa sensação de relaxamento. Isso é o feedback. O feedback, neurofeedback, o processo de neurofeedback é conhecido desde 65 na medicina, na psicologia. Mas há poucos anos a gente começou a usar na arte por conta do barateamento desses gadgets, dessas tecnologias, né? E aí eu fui criar vários softwares, aí no doutorado eu realmente usei um equipamento, associei esses dados à expressão facial, porque ele também mede expressões faciais, associei com o frequencímetro cardíaco, e aí eu criei uma interface usando inteligência artificial, uma rede de neurônios artificiais, que pudesse... E aí eu classifiquei 4 estados. Um estado mais ligado à performance, um estado mais ligado ao teatro, mais emocionalmente ligado ao teatro, que geralmente as pessoas entendem que está ligado ao teatro, e estados intermediários, um estado mais ligado à dança, que está mais ligado à modulação, à projeção física da ação, planejamento da ação, e um outro estado mais ligado a esse estado que nós estamos aqui falando, contando alguma coisa. Então você tem 4 estados que eu procurei. Claro, é muito ampla a bibliografia e a história do ator e da performance é muito ampla para ser reduzida a esses 4 estados, mas era o que eu podia fazer na época. E eu acho que já é muita coisa, porque não existe não existia na época, que classifica nessas condições, não existe ainda, pelo menos no Brasil. Por isso que eu estou contribuindo agora com a Universidade do Canadá, porque eles se interessaram por isso e nós estamos trabalhando junto lá. E aí eu consegui classificar esses 4 estados. Então a interface que eu criei, ela reconhece cada um desses estados aqui. E aí depois eu fui aprender que... E aí eu fui, desenvolver mais exercícios e perceber que outros exercícios mais simples, confirmar, na verdade, uma série de técnicas que a gente
tem na performatividade que podem ajudar os alunos, por exemplo, a encontrar seus estados de maior relaxamento, memória, enfim, a modulação da atenção que é uma coisa assim fabulosa para nós que fazemos performance. Eu fui descobrir, chegar num lugar, num estado muito descrito hoje, que tem gerado muita pesquisa, que é um chamado estado de flow. É um estado de fluxo, literalmente fluxo. Seria fluxo. Todo o processo criativo te leva a esse estado de flow. Se você estiver cozinhando, se você estiver pintando, desenhando, performando, operando o cérebro de alguém, você está trabalhando. Trabalhando é uma tensão, mas também tem um... um estado em que há... Exato, é um estado em que há extrema concentração, mas as ações vão indo... como é que a gente pode falar? Como se tivesse uma congruência, né? Entre o que está sentindo, pensando e está agindo. A coisa não está... O foco está centrado, né? Exato. E isso é fundamental, né? Isso que você está falando, né? E eu acho que também tem uma coisa que é incrível, né? E aí, claro, você é da prática também, né? Que cada vez mais, né? A gente está entrando nessa coisa da pesquisa, né? Que é da prática em ação, né? Então, cada vez mais a gente está trazendo isso, a importância dessa... Cara, tem que ir para o ateliê, você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que refletir, ajustar, testar, e vai e faz de novo. E é a coisa da repetição, né? Que é bem do laboratório, né? Então, você vai lá, você faz... Não tem como, você não acerta na primeira, né? Então, até que isso se transforme em algo que faz sentido, né? E vira um método, né? Porque o método é exatamente isso. O método é o caminho que você constrói para chegar num determinado lugar. E aí cada artista tem o seu método. Uns vão passar pela tecnologia, outros vão fazer... Mas assim, você vai fazendo as ações, né? E se... Como é que vamos pensar? Instrumentalizando, né? Então, se tua área é do corpo, cara, você vai ter que instrumentalizar esse corpo, né? Se tua área é do desenho, se tua área é sei lá o que for, tem essa parte, né? Que você precisa também correr, mas fazer, né? O campo da testagem e das reflexões e da pesquisa em ação. Eu sou super fã, né, dessa... Até pelo anos de prática, né, de ensino, né, o Gustavo também é meu colega lá na universidade, né, então assim, não tem como pôr em pé um projeto artístico, por mais que tenha muitas teorias e para lá, se você não vai a campo, faz a coisa e experimenta, né, e aí no corpo é mais incrível, porque assim, no corpo nada é fake. Não tem como, né, dar um truque e a coisa acontecer. Não tem. Não. Ou a coisa está lá acontecendo, né, ou não acontece, né? Então, toda essa pesquisa, né, todas essas coisas, né? Vou fazer mais uma pergunta, que a gente já está quase no finzinho aqui. Olha que loucura. Opa! Vixe, eu falo gente, muito. Me corta agora que voa. Não, corto nada, tá ótimo. Então, isso aqui você já me falou, que é do tempo real, dos estados alterados de consciência. Aí a gente falou essa coisa, né, que entra pelos vários campos, né, da procura, coloca em movimento, parararará. E aí, por último, você vai querer matar que eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. E uma novidade, pessoas que vocês não sabem. Nessa vida pandêmica que nós estamos agora vivendo, o Sol criou mais um espaço para o Sol pintor e desenhista. Ah, meu Deus! Peguei. Eu não esperava mesmo. Como isso tudo se relaciona com a tua pesquisa como ator de interface? Porque assim, é muito legal, porque o Sol veio da área de teatro tudo, e aí ele foi recebido com muito amor e carinho por pessoal de artes visuais. E a gente sabe que quando essas pessoas vêm, né, a Juliana mesmo, né, quando veio para a área de artes visuais, ela, ai meu Deus, eu vim da dança, como é que é esse negócio de artes visuais, né? Então acho que aí você está sendo totalmente tomado e contaminado. Conta pra gente. E eu tô achando o máximo que você se deixou experienciar, é segredo, ninguém sabe, os trabalhos estão ficando incríveis. Mas como foi isso? Tá vendo? A pandemia está sendo bom para várias pessoas. Olha, eu tenho que agradecer a você também, porque foi uma coisa muito doida, assim. Eu sempre desenhei e pintei. Só que eu deixei isso desde criança, assim. Eu prestei, quando eu passei em cênicas na Unicamp, eu passei em artes plásticas também na Unesp. Mas por conta exatamente de achar que no teatro eu poderia, inclusive, continuar pintando,
porque eu poderia pintar os cenários, eu poderia pintar os figurinos, porque era o que eu fazia na época. Teatro amador, o teatro estudantil, você faz tudo, né? Você pinta o cenário, você pinta o figurino, pinta as paredes, você faz trabalho de eletricista, é uma loucura. Fazer tudo, né? Você faz tudo, Então eu também sempre fui ligado a isso, mas eu comecei a fazer teatro, eu deixei isso para o processo criativo, para fazer croquis dos figurinos, dos cenários, e eu deixei isso como um hobby, porque eu falei, cara, a criatividade para mim virou uma obrigação, porque eu agora sou um profissional, eu tenho que dirigir cena, eu dirigia, às vezes, já cheguei a dirigir 20 cenas na mesma semana, assim, você separa, você sistematiza o negócio, na hora que você começa, você tem 2 turmas de alunos, 2 ensaios todo dia, então saía de um ensaio, entrava em outro, você tinha que, é uma loucura. Aí eu falei, não, a pintura, o desenho vai ficar para mim. É meu, é para mim. Eu não quero profissionalizar isso. Ótimo. E aí, depois do doutorado, eu lidei tanto com a questão computacional, desenho, software mesmo, né? De aprender a programar, que eu, lidando tanto com a tela do computador ali, que eu saí do doutorado, eu falei, eu preciso lidar com as mãos, assim, eu preciso lidar com a materialidade das coisas. E foi esse o impulso, assim, eu queria... Aí eu comecei a lidar com a eletrônica, recuperei essa coisa da infância, comecei a comprar pequenos kits de Arduino e brincar com isso, lidar com soldador e tal. E no começo do doutorado, tem um detalhe importante, assim, no começo do doutorado, 2013, eu tive câncer. E foi uma coisa, eu tive um câncer no olho, assim, muito sério. E eu estava desenhando algumas coisas para poder lidar com a questão. Eu comecei a criar uma peça, comecei a criar uma obra. E eu desenhando os croquis ali e tal, do que eu queria fazer e não sei o que, eu levei pro hospital antes da cirurgia. E levei para o hospital o computador, porque eu estava estudando redes neurais naquela época, no doutorado, e desenhando os croquis dessa peça que eu estava imaginando. E aí antes de entrar para a cirurgia, eu dei as coisas para Juliana, minha esposa. Falei assim, olha, deixa aí que eu vou, depois da hora que eu chegar, eu volto e eu quero desenhar, porque eu achei que eu fosse ficar muitos dias no hospital sem poder fazer nada. Eu falei assim, eu preciso de alguma coisa para ocupar a cabeça, eu preciso levar meu caderno de desenho e o computador, porque eu vou precisar trabalhar e vou precisar, né, jogar, sei lá. E eu fechei o caderno de desenho, entreguei para ela, fui para a mesa de cirurgia e nunca mais voltei a desenhar. Desde 2013. Foi um tempo assim que até 2017, quando eu já estava melhor, 2017 não, 2018, 19, mentira, 19, metade de 18, que eu já tinha passado um tempo, já estava mais relaxado em relação a isso, e eu comecei a sentir vontade de desenhar de novo, e a pintar. E aí eu comecei a experimentar. Foi um período de recuperar coisas que eu fazia antes, como croquis e essas brincadeiras. Um dia eu levei uns desenhos para você lá na faculdade, você olhou e falou assim, muito legal que você voltou a pintar, mas ainda não é isso. O desenho, você falou, mas ainda não é isso. Acho que é a próxima fase. Aí eu falei, nossa, que danada. Aí eu me joguei na parada, assim, e comecei a seguir uma intuição que eu tinha realmente, que era riscar as coisas. Eu sou muito corporal. E eu tinha vontade de riscar. Mas com o desejo da representação, esse riscado era o fundo daquilo que eu desenhava. Era o fundo do objeto da imagem que eu desenhava, né? Que legal. E aí eu comecei a expandir, eu comecei a brincar com esse risco e tornar esse risco o primeiro plano da coisa. Eu queria desenhar,
esses estados que não são amorfos, essas coisas meio É lindo, sem é muito lindo. sentido. Eu tô louca para ver presencialmente. Sol, deixa eu te falar, você tem 1 minuto para acabar de falar. Ah, perdão, Eu não, preciso e dar aí um eu comecei a recado e a pintar. live cai. Ó, tô com cronômetro Perfeito. aqui, que nem banca É de isso, falta isso. 1 minuto. Banca. É isso. E aí eu fui. Falta. Foi por causa do seu olhar. Falou, é Olha a só que próxima legal, não fase. sabia disso. Eu Ó, falei, gente, vamos foi uma lá. mentoria de corredor. Mentoria artística de corredor, Mentoria de passando pelo corredor. sol. Bom, Muito Sol, bom. super agradeço. A gente podia ficar 200, sei lá, várias lives aqui. Gratidão, Podia. todo mundo que está aqui. Semana que vem a gente vai ter a Larissa Camnev aqui com a gente. Acompanha lá os postinhos, o postinho do Esquenta, para ver as imagens antes. Vou seguir mês de julho inteiro, tem um monte de gente vindo, ou terça ou quinta, vocês vão seguindo lá nos posts. Agradeço todo mundo. Informações sobre a mentoria, não só de corredor, mas mentoria de grupo e Vale individual. a pena, viu, meu? Mentoria de corredor também está valendo, né? Drops instantâneos no corredor. Então, a mentoria artística sistêmica em grupo, vou abrir uma turma em agosto, escreve lá no link da bio, e as individuais, aí vocês me mandam direct e a gente vê o que faz, tá bom? Gente Maravilha. querida, obrigado. Obrigado, Aguardo vocês Kátia. na próxima Obrigado. live. Gustavo, uma Parabéns delícia pelo falar com trabalho. você. E aí, quando der, vou lá fazer uma mentoria presencial com você, não de corredor. Bom, tá ótimo. Tchau, Precisando, eu tô aí. querido. Parabéns pelo Tá trabalho, bom. Kátia. Tá bom, você é maravilhoso, super inspirando aqui a gente. Beijo, Maravilha. pessoas. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.